Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô gravando pra vocês à noite, depois do meu trabalho. Vocês podem ver que eu tô com meu cabelo ainda molhado, porque eu só cheguei, comi uma sopinha, tomei um banho e vim gravar esse vídeo pra vocês. Essa semana o meu planejamento era fazer os vídeos mostrando a minha rotina de dieta, os meus cafés da manhã, né, pra vocês se inspirarem agora pra 2024. Mas eu não consegui porque eu tô com muito trabalho essa semana e geralmente vídeos de vlog demoram muito mais, porque eu tenho que gravar todo o meu dia, tudo que eu faço, a edição é mais demorada, então eu não consegui essa semana, mas vou fazer de tudo pra próxima semana eu fazer, porque o meu planejamento é postar todo dia um vídeo em tempo real, por exemplo, a rotina da segunda, a rotina da terça, sabe? Então todos os dias eu vou ter que estar gravando e editando o vídeo, então é um pouco mais corrido, então eu tô dando o meu máximo essa semana pra conseguir entregar todas as peças, né, que eu tenho que entregar, e aí na próxima semana, se eu tiver mais folgadinha, eu vou fazer isso pra vocês, tá? Mas eu não posso deixar de postar essa semana, então eu tô gravando aqui à noite, depois do meu trabalho. Vocês podem ver que tá um pouco, a luz tá um pouco escura, eu coloquei a régua aqui. Mas é isso, hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês algumas coisas que me fizeram refletir um pouco sobre o meu casamento, sobre alguns erros que eu cometi no meu casamento e que me ficou de lição pra que eu não cometa no meu próximo relacionamento e que talvez você esteja cometendo isso no seu casamento, para que você consiga enxergar, parar e recapitular, tá? A primeira coisa que eu quero falar é que sim, eu vivi um relacionamento abusivo, mas eu acho que assim, sabe? Nem eu sabia que eu estava vivendo aquele relacionamento abusivo, e eu acho que o meu companheiro também não tinha noção do quão ele era abusivo comigo, porque ele era muito jovem. Eu conheci ele, eu tinha já 27 anos, ele tinha 22, então ele era muito mais imaturo, né, do que eu. Ele tinha uma imaturidade absurda, assim, sabe? Parece que ele tava na adolescência. E eu não, eu já tava com uma bagagem de maturidade muito grande. Eu já morava sozinha em São Paulo há quase 10 anos. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Então a minha vida fez com que eu amadurecesse muito mais rápido, que é normal, que mulher sempre amadurece mais rápido do que homem mesmo. E ele não tinha muita vivência, assim, que fez com que ele amadurecesse. Então ele era imaturo e isso fez com que a gente tivesse um relacionamento abusivo. E é muito engraçado que quando a gente está em um relacionamento abusivo, de uma certa forma a gente também fica abusivo. A gente fica sem perceber, sabe? Porque a gente vai se tornando muito reflexo do outro. Isso é na vida, gente. Assim, as pessoas que a gente convive, eu até já comentei com vocês aqui sobre rede social, sobre o que a gente está consumindo e o que a gente está vendo. Porque a gente acaba se tornando o reflexo daquilo que a gente está consumindo, convivendo, vivendo, ambiente. Tem uma frase do Shakespeare que ele fala assim, nós somos 50% produto de onde nós nascemos e 50% resultado do ambiente que nós vivemos, com as pessoas que nós convivemos. E isso é muito real. Não é porque você nasceu em determinada região, família, circunstância, que você tem que viver toda a sua vida condicionada àquilo. O resultado de tudo que você experimentou na sua vida, pessoas com que você conviveu. E o fato de você morar com uma pessoa que ela tem comportamentos abusivos, de uma certa forma você vai se tornando abusiva também, sem perceber, porque você vai reagindo àquilo que aquela pessoa tá fazendo com você. E eu percebi que eu tava vivendo isso, sabe? E é tão louco que o relacionamento abusivo, ele danifica o nosso cérebro, se eu posso falar assim. Gente, ele muda até o nosso DNA. Porque antes desse relacionamento, eu era uma pessoa calma, tranquila, que não gostava de confusão. Eu sempre fui muito assim, do certo, mas eu sempre fui muito da conversa. Depois desse relacionamento, parece que mudou meu DNA. Eu fiquei uma pessoa muito mais agressiva. Eu fiquei muito mais estressada, brava, impulsiva, de tipo assim, acelerada, ansiosa, sabe? Então assim, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu sei que a gente nunca é a mesma pessoa, né? A gente vai se transformando de acordo com as nossas vivências, mas tem relacionamento que ele nos desperta o que há de melhor em nós e aqueles que despertam o que há de pior em nós. Eu sempre brinco que esse relacionamento, ele despertou todos os meus demônios, sabe? Porque eu vivi coisa que eu jamais imaginei viver e fiz coisas também que eu jamais imaginaria fazer na minha vida.
Enfim, o primeiro erro que eu identifico, reconheço que eu era na relação, era controladora. Eu era muito controladora, mas não porque eu queria ser, mas porque as circunstâncias faziam com que eu fosse, porque eu estava me relacionando com um rapaz muito mais jovem do que eu, muito mais imaturo do que eu, então eu entrei num mood mãe, sabe assim? Eu queria controlar para que a gente desse certo. Só que não era saudável, porque eu tentava controlar ele na minha cabeça, eu tentava controlar aquelas situações para que a gente não discutisse, para que a gente desse certo, mas na cabeça dele eu tava querendo mandar nele, eu tava querendo obrigar ele a fazer aquilo que eu queria, sabe? Porque não tinha esse consenso de maturidade, as cabeças não estavam no mesmo alinhadas, sabe? Então, por exemplo, por ele ser muito novo, ele adorava baile funk, ir pra baile funk, beber, combo e biriri bororó. E eu não tinha essa pegada, sabe? Eu já era, tipo, já tava querendo viver outra coisa. E aí, muitas das vezes, ele me manipulava, porque ele queria ir frequentar esses lugares, não era um lugar que eu queria frequentar. Então, começava por aí, porque, tipo, eu não me sentia, muitas vezes eu ia pra, sabe assim, pra não bancar chata, ele ia, eu tinha que ir. Mas não era o lugar que eu queria estar. E aí, quando eu não queria ir, ele queria ir sozinho. Aí eu falava, poxa, mas como assim, né? A gente tá junto e o cara quer ir pro baile funk sozinho, sabe? Baile funk todo mundo sabe, né? Aqueles bailão mesmo, gente, tá? Não é nada de preconceito, mas é tipo aqueles bailão de favela mesmo. E aí eu falava, poxa, como que o cara quer ir pro bailão de favela e eu não? Tipo, só vai ter mulher, bebida e etc, né? E ele, muitas vezes ele ia escondido. As amizades que ele tinha naquela época proporcionava ele a fazer isso. E aí eu falava pra ele, poxa, eu não gosto desse seu amigo. Aí o homem já entra naquela, né? Quer mandar em mim, tipo, quer me afastar dos meus amigos. Mas eu não falava pra ele se afastar dos amigos. Eu tentava alertá-lo. O que esses seus amigos estão te oferecendo no momento não é algo que é saudável pra nós. Porque você tá em um relacionamento, sabe? E tipo, eu sei que se você tombar por esse caminho que eles estão te direcionando, a gente não vai dar certo e a gente vai se machucar. Então, pra ele, eu tava controlando ele e de fato eu entrei um pouco nesse mood de controlar, de querer ser a mãe do cara. E aí é que eu falo pra vocês, a gente não tem que querer ser mãe do homem, a gente tem que ser parceira. E quando a gente entra nessa pegada de mãe, a gente acaba tirando também a masculinidade do cara, porque ele começa a enxergar a gente como a mandona, né? E aí acaba tirando a masculinidade dele, porque muitas coisas ele vai dizer, ah, minha mulher resolve. E ele vai deixando de resolver e a gente vai ficando com a carga sozinha. E aí, tipo, tira aquela masculinidade, aquela coisa que do homem provedor, do homem que resolve as coisas, sabe? Então, eu acho que esse foi o meu primeiro erro, que hoje eu reconheço e que no próximo relacionamento eu vou ficar mais em alerta sobre isso, e quando eu perceber que eu estou entrando nesse mood, opa, entendeu? Eu vou me brecar. A segunda coisa que eu acho que eu errei muito no meu relacionamento foi em me colocar em segundo plano. Eu vinha, gente, de uma carência muito grande. Eu morava em São Paulo já há 10 anos sozinha, sem minha família e sem namoro, porque eu passei uma época na igreja, fiquei 2 anos na igreja, não conheci ninguém, não dei um beijo na boca de ninguém, eu tava ali certinha. E aí, antes de eu conhecer o meu marido, eu tinha feito uma oração pra Deus muito forte, que eu queria conhecer uma pessoa legal pra construir minha família. Eu já tava com 27 anos, eu não queria mais ser sozinha em São Paulo, e foi assim, uma oração muito forte, sabe? Muito forte. Com 15 dias na frente, eu conheci o pai da minha filha, né? Então eu brinco até hoje e falo assim, poxa, eu não sei se foi Deus que ouviu aquela oração e colocou ele no meu caminho como resposta daquela oração, ou se foi o inimigo, né, que escutou e colocou. Mas não tem como ter sido o inimigo, porque eu orei em mente, sabe? Então, até hoje eu não sei, né? Os mistérios de Deus só ele sabe. Mas no momento que eu conheci ele, eu achei que era a resposta daquela minha oração. Porque ele não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido pra Deus, mas a maneira com que ele me tratou fez com que eu acreditasse que era a resposta daquela oração, gente. Porque nós mulheres, a gente fica com o cara
pela forma que ele nos trata, e a gente deixa ele pelo mesmo motivo. Então, ele me chamou pra ir ver ele jogar bola. Geralmente os caras já chamavam na intenção. Ele me chamou pra ver ele jogar bola, já me levou na casa da família dele, já me apresentou o melhor amigo dele. Então eu falei, poxa, esse cara, ele não tá buscando só a parte sexual, né? O cara, ele já mal me conheceu, no primeiro encontro ele já tá me envolvendo nesse meio aqui da família, dos amigos, do futebol, aquela coisa leve, nada sexual. Então eu achei que fosse a resposta da minha oração. E tipo assim, todo mundo na empresa que a gente trabalhava, que eu conheci ele na empresa que a gente trabalhava, ficava falando aquela, ele não é pra você, ele não é bonito, não acredito que você tá com ele. Só que eu falei pra minha amiga, gente, eu lembro essa conversa até hoje, que eu tive com uma amiga que sentava do meu lado, trabalhava de telemarketing. Ela sentava do meu lado, eu falei pra ela assim, o apelido dele lá na empresa era Feijão. Aí ela falou assim, nossa, Rê, mas o que você tá falando com ele? Porque ele é um moleque, tipo, não tem nada a ver com você. E aí eu falei pra ela assim, eu falei, amiga, só que eu já dei muita chance pra caras pela beleza, por ser homem, às vezes mais velho, e eu só quebrei minha cara. E ele, não. O primeiro encontro que ele marcou comigo não foi sexual, isso me pegou. Foi leve, sabe? Foi tranquilo. Então, há 15 dias atrás, eu fiz uma oração pra Deus, e eu sei o que eu pedi pra Deus. Então, a gente sabe quando é de Deus, porque a gente sabe o que pede pra Ele. Gente, eu tava assim, eu tava achando de realmente que era a resposta da minha oração. E aí, eu falei isso pra ela, eu falei, então eu não vou dar uma chance pra ele por beleza, dessa vez eu vou dar uma chance pela pessoa, pela forma que ele me tratou. E ele me tratou muito bem. Então, por isso que eu vou dar uma chance da gente continuar. E foi isso que eu fiz, sabe? Então, eu até brinquei na época que a gente tava dando errado. Eu falei assim, gente, eu juro que eu não sei. Eu tô mais perdida do que cego em tiroteio. Por quê? Se a gente vai pelo cara que é bonito, né? Aquele sex symbol. Foi pela aparência, ó, se ferrou. Se a gente não vai pela aparência, vai pela maneira que o cara trata, a gente se ferra do mesmo jeito. Então, tipo, já não sei mais, né? Qual o critério? Enfim, né? Aí eu fui, me relacionei com ele, tive vários sinais no começo do namoro e ignorei todos, porque estava apaixonada achando que era a resposta de Deus. Ignorei todos e aí engravidei. Foi uma gravidez não planejada, inclusive eu tomei pílula do dia seguinte. Não rolou, acabei engravidando. E aí teve diversas situações aí que eu falei que eu ia contar dos erros, e eu tô contando a história, né? Vamos recapitular. Teve várias situações no meu namoro que fizeram com que eu me mostrasse que não era a pessoa, que ia dar errado, mas eu já tava muito apaixonada e ignorei todos, inclusive um deles foi o fato de ele se envolver com essa amiga que morava comigo, que depois, se vocês quiserem, eu conto a história melhor. Mas aí, voltando aqui para não perder o assunto do vídeo, o meu segundo erro, como eu disse, foi me anular. Quando eu me vi sozinha há muito tempo e eu conheci aquele cara, eu achei que era a resposta da minha oração, como eu disse, que aquela pessoa era a pessoa de Deus pra mim. Então eu me entreguei 200%, não foi nem 100, foi 200%. Nisso eu me anulei, porque eu tava sempre querendo que aquele relacionamento fosse o relacionamento que Deus tinha mandado pra mim por causa da oração que eu fiz. Então aí eu me anulei. Já não importava mais o que eu queria, o que eu gostava, como eu me sentia. Eu não me importava. Importava eu fazer com que desse certo. Eu fazer com que ele quisesse ficar comigo. Então é um perigo muito grande. Quando a gente fica um período muito longo da nossa vida solteira, quando a gente conhece uma outra pessoa, é um risco muito grande que a gente corre de se entregar. Eu fiquei em São Paulo todo esse tempo, eu desenvolvi uma carência muito maior. Então eu achava que aquele cara ali era a minha família, tipo, ele era tudo que eu tinha, eu não podia perdê-lo. Então aí começou o desenvolvimento da dependência emocional, sabe? Acho que assim, a dependência emocional, ela começa com a carência, mas ela começa também com o medo da rejeição. Eu tinha muito medo de ficar sozinha, tinha muito medo de ser rejeitada, porque pelo histórico mesmo, né, gente, de relacionamento, que a gente é traída, que o cara termina, então eu tinha muito isso. E eu acho que aí começa o perigo da brecha para a dependência emocional. E a gente entra e não percebe que entrou naquilo, sabe?
Então eu tava ali, dependente emocional daquele cara, por me sentir muito carente, achar que ele era toda a família que eu tinha, que ele era tudo que eu tinha naquela cidade, naquela circunstância, sendo que eu já tinha vivido 10 anos da minha vida sem ele, mas eu não me enxergava mais sem ele. Querer a todo custo que aquele relacionamento desse certo, e aí eu me anulei. Então, se você tá num casamento, num relacionamento que você tá sentindo que você está se anulando, eu acho que vale a reflexão de você parar e começar a analisar. É importante você manter o seu relacionamento, você ama essa pessoa, mas o que você sente também importa, sabe? O que você... a sua opinião também importa. A maneira com que você está sendo tratada nesse relacionamento também importa. Então fica aí como um segundo alerta, né? Se você se enxerga dentro do seu relacionamento, essas situações, fica como um alerta. O terceiro erro, ele linka um pouco com esse segundo, que eu era muito ciumenta, tá? Mas aqui eu vou fazer uma meia-culpa. Ninguém, assim, a menos que seja uma doença, eu não acho que a mulher, ela acorda do nada, ai, tô morrendo de ciúme do meu marido, tô louca, perturbada. Não. Acho que ciúme todo mundo tem numa relação, e mulher principalmente. Mas no meu caso, quando eu falo que ele despertou o pior de mim, todos os meus demônios, era por isso, porque eu não tinha um ciúme assim gratuito. Eu descobria uma coisa errada que ele fazia e aí vinham os ciúmes. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, por exemplo. Toda semana eu tô mentindo, mas tipo, a cada 15 dias eu descobria uma traição dele pelo celular. Por exemplo, a gente tava no namoro ainda, no final do ano, primeiro final do ano que ele ia conhecer a minha mãe, os meus tios lá em Bertioga. No caminho, eu peguei o celular dele pra gente fazer uma foto na estação... Ai, não me lembro agora a estação da Zona Sul. Aí, a gente tava comendo um dog e eu peguei o celular dele, tirei uma foto e postei no status do WhatsApp dele. E aí, na hora, a menina respondeu: nossa, você, né, transou comigo ontem e hoje tá postando foto com a sua namorada, você falou que era solteiro. Cara, a gente tava indo conhecer a minha família, sabe? Então, essa foi a primeira coisa que eu ignorei. Eu perdoei, fiz uma confusão, mas ainda não terminei com ele. Então, era assim, tipo, eu descobria coisas desse nível, sabe? Era coisas desse nível. A cada 15 dias, pra vocês terem noção, eu cheguei a descobrir traição com prostituta. Estava trabalhando no domingo, que eu trabalhava por escala, no sábado, um sábado e um outro domingo. Então, eu estava trabalhando em um domingo, a mãe dele estava lá, né? Ela tinha vindo ficar o final de semana lá com a gente. Eu já tinha minha bebê, ela tava com a bebê, e aí eu saí pra trabalhar e do nada ele me mandou uma mensagem dizendo que ia me buscar. Gente, a mulher, ela percebe, porque o cara, ele muda, sabe? Assim, do nada ele ficou muito gentil, muito bonzinho comigo, do nada. E aí ele falou assim que ia me buscar. Eu falei, ué, mas por que ele tá querendo me buscar? Assim, sempre quando eu pedi era uma briga. Aí ele foi me buscar, super carinhoso, atencioso, sempre com a mão de mão dadas. Chegamos em casa, a mãe dele tinha feito o almoço. Ele não largou da minha mão, falou, vamos, amor, assistir um filme, sabe? Muito. Eu falei, opa, e tem. E o celular dele, ele tinha trocado a senha. Aí quando ele dormiu, né, de noite, eu botei lá a digital dele, descobri contato de uma garota de programa que ele tinha marcado de fazer programa com ela. Tipo, eu larguei do trabalho, era umas 3 horas, ele tinha ido fazer o programa, era tipo volta de meio-dia. E aí eu me senti um lixo, vocês não têm noção do lixo que eu me senti. Então assim, eu não tinha ciúmes gratuitamente, eu comecei a entrar numa neura de ciúmes mesmo, porque era tanta traição que eu descobria que eu não tinha como não ter ciúme, sabe? E ele aflorava mais ainda o meu ciúme, porque, por exemplo, quando ele me traía, ele me tratava mal. Tipo, ele ficava sem falar comigo, ele fazia aquele negócio, a lei do silêncio. Ele não falava comigo, ele era extremamente ignorante nas raras vezes que ele falava. Ele mudava a senha do celular. Ele dormia, ele já chegou a dormir com o celular no bolso, embaixo do travesseiro. E aí eu perguntava pra ele, por que você tá escondendo? Ele fazia meio que umas torturas psicológicas, assim. Porque ele falava, o celular é meu, você não tem que ver nada, é minha privacidade, sabe? Eu começava com esses papinhos, eu já sabia, eu já falava, ixi, aí tem. Em um desses dias, inclusive, ele ia dormir no sofá, ele não queria nem dormir na cama. E aí, em um desses dias, que ele tava totalmente grosso comigo, mudado do nada, aproveitei que ele tava dormindo no sofá, fui lá e coloquei a digital dele no celular de novo
E aí vi que ele tava trocando ideia com a menina, que ele trabalhava na empresa Ituran, em São Paulo. E na frente da Ituran tinha o supermercado Carrefour. Eita, a gente tá passando um carro do lixo aqui, então se fazer barulho aí. Ele tava conversando com uma caixa do supermercado Ituran. Ele mandava foto de agora pra essa menina, a menina mandava foto de agora pra ele. Ele falava nas conversas com a menina que já tava separado, que só tava comigo por causa da minha filha. Que a menina mandou foto pra ele. Nossa, eu peguei assim um monte de coisa, Printei tudo e mandei pra mãe dele. Que eles ficavam dizendo assim que eu tinha que fazer de tudo pra ficar com ele, ter paciência, orar, porque eu era muito nervosa, sabe? Aí eu mandei pra ela, eu falei pra ela assim, como que eu vou conseguir viver com um homem dessa forma? É a cada 15 dias, sabe? Aí a mãe dele ficou, a família inteira, né? Caiu em cima dele, que realmente ele estava errado, estimulava o meu ciúme. E aí eu entrei no modo, tipo, ciumenta mesmo, assim, sabe? Dele falar assim, saí do trabalho, tô tomando uma cerveja aqui no estacionamento do Carrefour. Eu já ficar, tipo, desesperada. Meu Deus, ele vai falar com a menina, sabe? E aí eu queria estar junto. Às vezes quando ele dizia assim, eu vou fumar um narguilé com os amigos, eu, tipo, achava ruim, mas não porque Gente, deixa eu passar o carro aqui, gente. Deu uma silenciada aqui e voltei. Mas não era aquela loucura de nada. Acordei hoje, não quero deixar o cara tomar uma cerveja com ninguém, nem fazer nada. Não, é porque eu nunca sabia o que eu podia esperar dele, ou o que eu podia descobrir dele. Por exemplo, aí eu conversava com ele assim, eu falava, poxa, você quer tomar uma cerveja com o pessoal? Tipo, me avisa, porque ele não queria nem avisar, sabe? Ele não queria dar satisfação. Eu falava, poxa, não custa nada você falar, Renata, eu saí do trabalho, vou tomar uma cerveja aqui com os meninos, tal hora eu vou pra casa, sabe? Ou se você sair daquele lugar, você fala, tava tomando uma cerveja com os meninos aqui, mas aí eles me chamaram, eu tô aqui, pra eu saber onde você tá, sabe? Porque eu acho que isso dentro de um relacionamento, eu acho que é um mínimo. E aí ele falava, não, você não é minha mãe, eu não tenho que estar te falando nada. Ele não queria falar isso. Então muitas vezes eu ligava pra ele desligava o telefone, eu não sabia onde ele tava, ele chegava de madrugada, aí ele tava no lugar, as poucas vezes que ele falava, eu tô aqui na casa do fulano, daqui a pouco eu via que ele postava, ele já tava, tipo, na Zona Leste, a gente morava na Zona Sul, ele já tava na Zona Leste, não sei aonde, não sei o que tava fazendo, ia embora pra baile funk. Então, tipo, não era que eu era ciumeira, eu entrei num modo ciumeira por causa dessas atitudes que ele tinha, sabe, comigo. Então eu reagia. E mais hoje, depois que tudo passou, que eu tô curada, eu vejo que o fato de eu ter me anulado e querer tanto fazer dar certo fez com que eu despertasse essa ciumeira pela insegurança que ele me passava, mas principalmente porque eu me anulava, porque o que eu sentia não era importante. Ele fazia tudo isso, eu sabia que estava errado, me machucava, mas mesmo assim eu passava por cima de tudo isso e ficava alimentando ciúmes porque eu queria fazer dar certo. Se eu tivesse falado, olha, chega, aqui parou, não aceito mais isso que você tá fazendo, eu não precisaria ficar como essa louca ciumenta, porque ele falava que eu era louca, psicopata, que eu tinha que fazer tratamento, e realmente teve um dia, gente, um dos dias que eu fiquei na frente do trabalho dele, esperando ele sair, com medo dele falar com a menina do caixa do supermercado, pra vocês verem. A neura, a loucura que eu já tava, de tão insegura, porque eu nunca sabia o que eu podia esperar. E essa menina ainda entrou em contato comigo, ainda contou tudo que ele falava pra ela. Nossa, foi horrível, gente. Então, assim, eu posso ter ciúme, sabe? É normal de um relacionamento ter ciúme. Mas, se for aquele ciúme que é provocado, não é saudável, sabe? Se o teu companheiro sabe que aquela é a tua ferida e ele vai lá naquela ferida e ele fica mexendo, ele fica provocando, e ao invés dele passar segurança, ele gera mais insegurança ainda, o problema não é você, o problema é ele. Que eu acho que já vai no quarto, né? Que eu reconheço é que eu tava tão frágil emocionalmente que eu confiava demais nas pessoas, eu confiava no que as pessoas me falavam. Depois eu descobri que muitas dessas pessoas não queria que eu ficasse com ele. Não só pelo fato, né, dele não ser bom pra mim, mas porque tinha interesse nele. Essa amiga minha mesmo era uma delas. Ela foi a primeira pessoa que eu contei que eu tava grávida e ela tinha segundas intenções com ele, a ponto de se envolver com ele. Eu estando grávida, ele me abandonou grávida durante 7 meses e ela ficou tendo um caso com ele, morando junto comigo sem que eu soubesse. E eu confiava.
eu contava tudo pra ela, tudo, as nossas discussões, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, então eu dava munição pra ela. Então eu acho que o meu quarto erro foi esse, foi confiar demais em terceiros, ouvir demais terceiros também e trazer essas pessoas pra dentro da minha vida, da minha relação e da minha casa. Então, eu acho que é até um conselho que eu vou deixar pra vocês aqui. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, com quem você confia contar os seus problemas conjugais e a quem você escuta. Nem todo mundo quer o seu bem e muitas vezes o lobo tá em pele de cordeiro. Literalmente, sabe? A pessoa ela tá te ouvindo e ela já tá pegando o que você tá falando e maquinando aqui alguma coisa contra você que vai prejudicar o seu relacionamento mais ainda, tá? Então não é que ele não teve culpa, óbvio, ele não era bom pra mim em coisa nenhuma, mas muitas das nossas brigas é porque eu também dava ouvido para essas pessoas. Então acho que isso também foi uma falha minha de não ter essa maturidade de saber separar as coisas, sabe? Nem todo mundo quer meu bem, não é pra todo mundo que eu vou abrir sobre o meu casamento e não é pra todo mundo também que eu vou confiar dentro da minha casa. Não tive essa sabedoria. Eu queria deixar pra vocês a mensagem de que você tá num relacionamento que tá te deixando cada vez mais insegura, louca de fato, porque eu achei que eu ia surtar, gente. Era tanta coisa, era tanto problema, era tanta falta de entendimento. Por mais que eu conversava, eu chorava, eu tinha crise, meus nervos caíam, eu ia bater no hospital e ele aprontava uma coisa atrás da outra. Eu realmente acredito que ele tenha se arrependido, mas sabe o que é engraçado? Quando eu separei, apesar de tudo isso que eu vivi com ele, eu ainda orei. Eu orei, gente, quase um ano pra restauração desse casamento, vocês acreditam? Por que que Deus não restaurou? Não sei. Por que que Deus colocou ele na minha vida depois dessa oração? Também não sei, são os mistérios de Deus. Talvez tenha sido pra eu ter minha filha, né? Porque se não fosse ele, eu não teria ela. Certamente eu não teria. Foi pra que ele amadurecesse também. E Deus sabe do porquê e uma hora eu vou entender. Perdoei, gente, mas eu não esqueci. Perdoar não significa esquecer. A gente perdoa, mas a gente lembra. Se você falar assim, Renata, você tem mágoa? Eu tenho um pouco ainda, gente. Eu não queria ter, mas eu não vou falar que eu não tenho. Eu tenho. Eu tenho um pouco de mágoa ainda porque eu sei o que eu vivi, sabe? Eu sei as coisas que eu passei, principalmente com a minha filha, sabe? Mas eu fui muito humilhada, cara. Eu passei por muita humilhação. Desde morar com a amiga em São Paulo a morar com o pai da minha filha e passar por isso, e na casa da minha mãe, ouvir algumas piadas da minha irmã, do meu pai, sabe? Então, tipo, eu falei assim, eu falei, meu Deus, isso não tem fim, sabe? Que sofrimento é esse? O que que eu fiz de tão ruim na minha vida pra eu receber tanto sofrimento assim, gente? Porque parecia um karma, sabe? Foi de 2017 até, eu não vou falar hoje porque hoje eu já tô na minha casa, graças a Deus, tá, minha vida tá começando a entrar no eixo agora, em 2024, gente, de 2017. Foram todos esses anos, um ano mais difícil do que o outro, pior do que o outro. Eu falava, meu Deus do céu, eu sou muito... O que que eu fiz de tão ruim? Porque é um ano atrás do outro, gente. Quando terminava um ano, começava o outro, eu falava, meu Deus, esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser diferente, cara. Bom, mas enfim, isso aí é história para outro vídeo, aí já entra aí um pouco da minha história. Eu espero que vocês lembrem, né, porque eu já falei tanto, eu espero que vocês lembrem aí dos erros que eu cometi, que eu falei, para que vocês não cometam, ou se estão cometendo, tentem aí recalcular a rota. Um beijinho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Mas eu fui muito humilhada, cara. Eu passei por muita humilhação. Desde morar com a amiga em São Paulo, a morar com o pai da minha filha e passar por isso, e na casa da minha mãe, ouvir algumas piadas da minha irmã, do meu pai, sabe? Então, tipo, eu falei assim, eu falei, meu Deus, isso não tem fim, sabe? Que sofrimento é esse? O que que eu fiz de tão ruim na minha vida pra eu receber tanto sofrimento assim, gente? Porque parecia um karma, sabe? Foi de 2017 até... Eu não vou falar hoje, porque hoje eu já tô na minha casa, graças a Deus, tá? Minha vida tá começando a entrar no eixo agora, em 2024, gente, de 2017. Foram todos esses anos, um ano mais difícil do que o outro, pior do que o outro. Eu falava, meu Deus do céu, eu sou muito... O que que eu fiz de tão ruim? Porque é um ano atrás do outro, gente. Quando terminava um ano, começava o outro, eu falava, meu Deus, esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser diferente. Cara,